Clientes, quando chegam no final do funil, mal informados sobre a solução. Será que você aí passa por esse problema no seu negócio? Às vezes o cliente vai, só quer saber de preço, as campanhas ficando cada vez mais caras. E aí, tem solução ou não? Esse vai ser o nosso bate-papo aqui hoje. Roda a vinheta. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no O Mecanismo, canal esse do nosso Spotify e outras plataformas. E se você está aqui pela primeira vez, nesse canal nós falamos sobre marketing, vendas, posicionamento, atração de novos clientes e muito mais. Hoje, eu, Fernando Ferreira, bato um papo com Fabiano Reis, que está aqui, co-host desse podcast. Fala aí, Fabiano. Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Mecanismo. Olha só, Fernando, estamos chegando na marca de quase 30 episódios, hein? Caraca, 30 episódios sem falhar nenhuma sexta-feira. Desde janeiro desse ano a gente começou esse projeto do podcast, está cada vez crescendo mais e a gente vai começar a trazer logo convidados muito especiais para você. Então, já se inscreve no nosso canal aqui do Spotify ou em qualquer plataforma que você estiver ouvindo o nosso podcast, porque vai vir muita novidade por aí. Então, coisa boa. Vamos lá falar sobre os leads cada vez mais caros, né? E aí, Fabiano, essa é uma dor que eu particularmente sinto, não é? No outro negócio. É algo que o mercado também já me sinalizou. A gente vê, na verdade, as campanhas ficando cada vez mais caras. E a pergunta que fica é: essa é uma realidade imperativa daqui para frente? Ou não? Há modos de mitigar isso? Eu convido você a dar uma palavrinha, suas perspectivas sobre isso, e também vou comentar aí as minhas perspectivas sobre. Mas vamos lá com vocês, Fabiano. Bora lá, pessoal. O que eu tenho aqui para dizer? A gente pode observar alguns outros países que estão mais avançados do que o Brasil em questão de anúncios. E eu vou dizer aqui sobre os Estados Unidos, que é o maior país e onde tudo começou, o Google, o Facebook, agora o Meta, né? O que aconteceu? No início, anunciar na internet era muito barato. Mesma coisa aqui no Brasil, quando começou a questão dos anúncios, por volta de 2014 para cima, na verdade, 2016, 2018 começou a maior popularização, mas mesmo assim o custo era muito menor do que é hoje em dia. Hoje, em 2024, a gente está com um custo cada vez mais elevado e o porquê disso é muito claro. As redes sociais, os mecanismos, né, de buscas, eles fazem o preço do custo por resultado com base na quantidade de pessoas que estão anunciando. Então, se lá em 2018 tinha 100 pessoas anunciando e concorrendo entre aparecer no topo das páginas ou aparecer no seu Facebook, no seu Instagram, hoje em dia tem, 10 mil pessoas anunciando. Então, logicamente, o custo vai aumentar também. Isso é uma tendência que vai acontecer e vai sobrar apenas aquelas pessoas que fazem da forma correta e que se atualizam. Porque se for para depender, como as pessoas dependiam antigamente, apenas de puramente só anúncios, as pessoas vão começar a ter problemas porque o custo dos anúncios vão superar os resultados que elas vão ter. Então, anunciar, sim, está cada vez mais caro. Se você não começou, você tem que começar, porque provavelmente ano que vem, 2025, a gente vai estar falando de quase o dobro do custo, talvez, né? Será que a gente chega nesse dobro, Fernando? O que você acha? Então, cara, a minha perspectiva sobre o aumento, né, no custo do lead, ela é sentida de que forma, né? Todo negócio precisa avaliar quanto está disposto a pagar por ter um cliente. Isso. Existem algumas empresas, e isso, gente, que a gente está trazendo aqui, custo do lead, é geral, tá? Não é só em questão de anúncio. Empresas gastam bilhões de dólares adquirindo novos clientes. Empresas multibilionárias, né? A gente está falando de iFood, Uber, entre várias outras empresas. O que acontece? Muitas dessas empresas, bancos também, tá, Fabiano? Sim. Muitas dessas empresas, elas torram mesmo dinheiro
para ter o cliente dentro da base e começar a fazer algum tipo de relacionamento. Qual a conta que todo empresário, você que está aí nos ouvindo, a gente sempre é muito claro e direto nisso, precisa fazer? Está valendo a pena o preço que eu pago no meu lead? Para nós aqui vale a pena, não é? Óbvio, é uma matemática que a gente precisa fazer. Se o CAC está valendo a pena, faz sentido você continuar injetando dinheiro nesses leads. A partir do momento em que o seu resultado é negativo, é onde muitas dessas grandes empresas operam, Fabiano, até mesmo no prejuízo, precisa se entender se o LTV, ou seja, o Lifetime Value desse cliente dentro da base também valerá a pena. Por quê? Às vezes você fala, poxa, para eu ter um cliente, esse cliente pode me custar até R$1.000. Se você tem um produto que custa 2, valeu a pena. Porque ficou maior que o resultado. Exatamente. Tá? Então a gente tem esse cenário. Tem empresa que mesmo que ele custe os 2 e fique empatado, vai fazer as apostas em upsell, cross-sell, downsell. Então, vai tentar converter esse lead até a última oferta e depois, continuando o relacionamento, como tem uma esteira de produtos a ser oferecida, é daí que a coisa e a mágica acontece para o LTV valer a pena, Fabiano. Por quê? Eu vejo que não é só mais a gente trazer o lead para dentro e deixar ele morrer, deixar ele esfriar lá na base. A gente precisa segmentar as bases que a gente vai recebendo para conseguir trabalhar esse público depois. Porque ele já fez um cadastro, ele já aceitou fazer relacionamento com a marca, ele já está ali disponível. Sim. Então eu vou te dar um exemplo aqui. O Nubank comemorou há pouco tempo atrás a marca de 100 milhões de clientes. Certo? Certo. 100 milhões de clientes. Agora você imagina para o Nubank o trabalho que vai ser apenas monetizar essa base. Aí é a melhor fase. Ou seja, ele colocou o cliente para dentro da base de relacionamento para conseguir ter acesso a esse cliente, certo? E a partir de agora é só fazendo comunicações de forma assertiva para conseguir vender mais para esse mesmo público que já está dentro da base. Então, quando a gente pensa nisso, eu quero deixar claro aqui para a audiência qual o insight. Se você tem um lead pelo qual você pagou caro nele e ele não converteu, procure trabalhar ele de algumas formas. Oferecer trials, demonstrações, produtos de menor valor, para ele apenas te conhecer ali. Afinal, você quer iniciar um relacionamento. Às vezes ele não confia 100% em você para poder te trazer ali o produto de maior valor que você vende. Mas eu diria para sempre fazer o relacionamento. Daí a importância de um bom CRM, Fabiano. Boa, vamos lá. CRM também é algo muito importante porque, igual o Fernando falou, não adianta a gente apenas trazer o lead para dentro da nossa base se a gente não tem um controle. Principalmente você, que já recebe por ali, eu vou dizer, acima de 100 leads por mês, eu já digo que você precisa ter um CRM. Eu digo mais, se você capta leads, você tem que ter o controle. Pelo menos uma planilha, alguma coisa assim. Mas se você já tem um volume acima de 100 leads todos os meses entrando na sua base, é humanamente impossível. Ou se você for fazer apenas de cabeça ou de forma arcaica, usando planilhas, esse tipo de coisa, você não vai ter um controle tão bom de aonde que está esse lead, por qual estágio ele está passando, porque é humanamente impossível e você vai gastar muito tempo com isso. Então, existem algumas ferramentas que a gente pode até indicar para vocês terem um controle melhor de quando os seus leads chegam. Uma dessas ferramentas muito boas que a gente indica aqui para todo mundo que é fácil de usar é, por exemplo, o Pipe Drive, né, Fernanda? A gente usa aqui o Pipe Drive em alguns negócios e funciona super bem, tem um custo bom. Então, é uma indicação para vocês. Tem outras no mercado, porém que a gente indica aqui é o Pipe Drive, que funciona muito bem. Funciona muito. Tem aí RD também, né, Fabiano? RD Marketing, que também é brasileiro e funciona bem, Sim. tem um suporte legal. É um custo mais baixo também. É, que a gente paga em dólar, né? A maior parte das ferramentas que nós temos aqui nos nossos negócios é tudo pago em dólar. Então, você precisa ver se é o estágio atual que você tá, de momento, para poder ter essas ferramentas, ou se você pode optar por ferramentas mais em conta com tudo que exerce o mesmo trabalho. Eu conto no nosso começo. No nosso começo, a gente utilizava Google Sheets.
Google Sheets. Certo? Então E a gente você- usava planilha. E você tendo uma boa organização funciona, né? Só que Isso, chegou tem um que ter. estágio que você Chegou não, um estágio que não dava mais. não consegue mais manter aquilo. E Exato. não tenha medo de aprender uma ferramenta, de começar a fazer algo diferente, porque se você está investindo no seu negócio, faz total diferença. E aí eu queria até, Fernando, falar uma coisa interessante com o pessoal, de alguns hacks, né? Algumas maneiras de burlar essa questão do lead ficando mais caro e como você pode fazer igual algumas outras empresas ou até mesmo players do mercado fazem para diminuir esse custo. Uma coisa que eu sempre digo aqui, que é importantíssima para diminuir o seu custo, de forma geral, até mesmo o seu custo por venda, né, por conversão, duas coisas. A primeira, produção de conteúdo, é importantíssima, e também a questão do posicionamento. Com esses dois fatores, a gente consegue diminuir o custo por lead, até mesmo, às vezes, ter menos leads entrando, porém, tendo leads mais qualificados que vão trazer um fechamento mais assertivo. São aquelas pessoas que entram no seu funil e já querem fechar. Por que fazer produção de conteúdo? A produção de conteúdo, muitas vezes a gente fala e às vezes não fica muito claro na cabeça das pessoas a importância do conteúdo. Então, vamos pensar o seguinte: por que você acha que marcas muito grandes, como por exemplo bancos, redes de academia, e aí eu vou até dar um exemplo legal aqui para vocês, contratam influencers para estarem fazendo o marketing delas? Por quê? Marketing de conteúdo e marketing de influência funciona e é mais barato do que você pagar o tráfego pago em si. Por quê? Quando a gente se trata de conteúdo, a gente está falando de relacionamento. E a gente compra por relacionamento. A gente não compra por apenas comprar, por apenas viu algo e você quer simplesmente aquilo. Você tem um relacionamento. Então, vou dar um exemplo aqui de um dos caras maiores aí do fitness, que provavelmente você deve conhecer, né? Até mesmo porque surgiu uma polêmica com ele, que eu vou falar que é do Renato Cariani. Você sabia, Fernando, que ele mudou, né, de parceria no começo desse ano, que ele tinha uma outra marca de suplementos, e ele mudou para uma nova marca. Ele vendeu milhões logo no primeiro mês que ele entrou na marca. E a marca provavelmente deve estar pagando um bom salário para ele, porém o resultado que ela está trazendo por apenas ter ele na marca é um resultado que foi astronômico para a marca, né? A Growth, né, que a gente fala aqui. E a Growth é um exemplo muito claro de como o marketing de conteúdo faz total diferença na marca. Você conhece a Growth, não conhece, Fernando? Conheço a Growth, eu tomo as creatinas da Growth. Toma. Tomo. O produto deles é excelente, né? É um produto bom com custo menor, né? Custo-benefício bem bacana. É muito bom. E o que eles fazem, né? Não sei se você conhece a história da Growth, eles começaram totalmente com marketing de influência. Então, trazeram o maior número de influencers para dentro da base deles, oferecendo, né, os cupons de desconto dos influencers. Isso daí funciona mais como um monitoramento para saber quem vende mais, enfim. Porém, isso fez com que a Growth passasse a ser uma marca que trouxesse confiança no mercado. Foi uma marca que surgiu totalmente online e hoje ela vale milhões de reais, cara. Sim. Milhões mesmo, porque é uma marca que cresceu totalmente no digital. Então, empresas que fazem esse movimento de fazer conteúdo, ou até mesmo de trazer pessoas influentes da área e também influências de micronichos. Já ouviu falar sobre isso, Fernando? Micronichos? Já ouvi de falar, influência. micronichos. Então, isso é algo muito legal. Eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal entender de como isso pode trazer resultados no seu negócio. Por exemplo, se você tem uma marca de roupa, Fernandão, vamos lá, e a pessoa está querendo trazer mais clientes voltados àquele nicho, é interessante, às vezes, você buscar um influencer que seja menor daquele nicho relacionado a roupas femininas, enfim, porém que tem influência, do que você pegar uma influencer muito grande que tem um público muito generalista. Sem dúvida. Então, essa questão de micro-influência, de marketing de conteúdo personalizado, falar com uma base específica, é o que traz muito resultado para as empresas e diminui o custo por conversão, custo por lead, porque você está falando com o seu público certo. Sim. Uma coisa que precisa também colocar na ponta da caneta, ô Fabiano, é a conta que essa empresa vai pagar para essas micro-autoridades ou autoridades também do meio, né?
Fica, às vezes, também tendo você no outro lado, no intangível, por quê? Se entra uma autoridade dessa, uma micro-autoridade, a gente não consegue metrificar depois quantas vezes esse novo cliente vai continuar comprando da marca. Então, eu acho que é algo até, muitas das vezes, imensurável, né? Ao contrário do lead vindo de uma campanha. Sim. Ele vai depender ali do seu time de vendas, fazer um bom racional, conseguir vender pela primeira vez. Vendeu a primeira vez, como eu sempre falo, é só um teste. Vendeu a segunda, aí é time de CS. Que a experiência do cliente foi tão boa que ele falou, vou comprar de novo da mesma marca. Então, eu sempre falo que essas autoridades podem ajudar nesse sentido, a trazer essa confiabilidade da marca, uma vez que aquela pessoa utiliza, consome a marca, e a empresa só precisa ficar atenta no custo que ela vai pagar para esse influenciador. Aí com isso vai começar a ter dados, a partir do momento que for utilizando, né, o cupom, enfim, daquele influencer, para poder gerir ali a campanha e ver se está fazendo resultado ou não. É algo que é possível testar também, né, Fabiano? Então Isso. acho que não há segredo nisso, acho que tem que testar. Isso, joga para teste. Como a gente sempre diz, na verdade, aqui, o teste é algo que a gente tem que estar sempre fazendo. E principalmente no digital, porque a gente pode errar rápido, pode redirecionar o nosso caminho que a gente está rodando. Então, teste. Tenha conhecimento e teste. E por isso a gente sempre fala, esteja bem acompanhado, bem assessorado por profissionais que vão te orientar o melhor. E fala um pouquinho, Fernando, sobre a High Profit e os programas que a gente tem aqui para o pessoal que é profissional de serviço, principalmente. Boa. Basicamente, Fabiano, hoje aqui na High Profit nós dividimos o nosso trabalho em 3 programas, tá? Isso aí. Implementação, consultoria e a nossa mentoria. E detalhe, cara, a nossa mentoria está sendo no 1 a 1. Isso. Então aproveita a oportunidade. Você que é empresário, empresária, profissional de serviço. Então a gente está falando de médicos, advogados, arquitetos, mentores, dentistas. Aproveita porque na nossa mentoria você tem acesso ao nosso programa dividido em 6 quinzenas, tá? Então a gente vai ter ali uma meta clara, bem definida, para garantir que ao final desse programa você esteja preparado para ganhar, no mínimo, acima de R$15 mil todos os meses desse ano de 2024. Fechando contratos de altos valores. Fechando contratos de alto valor. E detalhe, tá, Fabiano? Durante esses 3 meses a gente vai fazer sessões a cada 2 semanas, tá? Sessões de 1 a 1. Então a gente vai responder pessoalmente todas as suas perguntas e fornecer as melhores orientações para que você implemente tudo com sucesso, tá bom? Exatamente. Acesso completo a todos os nossos recursos, ou seja, modelos de funil, modelos de stories e anúncio, slides para mini treinamentos, modelos de quebra de objeção, scripts de venda, tá? Então isso você vai ter. E tem mais, hein? E tem mais. Vamos lá. Diga aí o bônus. Um bônus que a gente vai ter é que daqui a 2 a 3 meses a gente vai abrir a nossa mentoria em grupo. E você, estando na 1 a 1, você vai também ganhar a mentoria em grupo, onde você vai ter um network ali com diversos empresários, de profissionais de serviço. Então, vale muito a pena você aproveitar esse momento que você vai estar na mentoria 1 a 1 e depois você pode entrar também no grupo com diversos mentorados nossos. É isso. E a consultoria e a implementação, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu ficar falando aqui, estendendo ainda mais, clica aqui na nossa descrição que você vai ser direcionado para essas páginas, onde vai ter os detalhes do programa e você pode fazer a sua avaliação de maneira totalmente gratuita. E aqui a gente sempre fala, a gente só indica o que você realmente precisa. Às vezes você chega aqui pensando, eu preciso da implementação, mas a gente vai falar, olha, a mentoria é mais barata, tem um custo menor. Então vai na mentoria, é melhor para você, para o seu momento no seu negócio. Então a gente só vende o que você realmente precisa, né, Fernando? É isso. E para nós fecharmos, não deixe de curtir esse podcast, avaliar ele, nota máxima e sempre nos ajuda. E também nos seguir lá na rede social, @estratégiahp.
O meu @Dr. Fernando Ferreira, com underline no final. E o Fabiano meu é Fábio Reis com B mudo e 2A. Fábio.Reis. É isso. E nos vemos no próximo episódio. É isso aí. Até mais.